Vamos lá, então. Tem muita coisa para falar hoje e não quero perder tempo com isso, né? Quero já que a gente já possa falar e conversar um pouco a respeito da série. O Rafa estava falando hoje nos comentários do grupo, né? Que foi uma adaptação, uma das melhores, com certeza de jogo. Eu acredito que é a melhor, né? Das que eu assisti até então, de live action de jogos e videogame, é a melhor. Até porque as últimas adaptações que eu me lembro, né? Foi o Resident Evil, que foi algo sofrível demais, né? Muito triste até. Eu fiquei até triste, assim, porque eu gosto do jogo. Eu acho que ele tem um potencial, né? Dessa mistura de ficção científica, tramas governamentais e tudo mais, com a questão do apocalipse zumbi, mas literalmente não consegui assistir mais do que um episódio da série, não deu, da adaptação, foi muito ruim, né? Assim, não dá. Outro filme que eu me lembro que vem de jogo é o Assassin's Creed, né? Que é a minha franquia predileta de jogos, né? Então, assim, não foi de toda ruim, mas também não foi lá grandes coisas. Então, agora ela tem um fanservice muito bom. A gente viu cenas coreografadas de maneira idêntica às cenas que aparecem no jogo. Então, isso conta bastante, né? Para o pessoal que gosta da franquia dos jogos, né? Nós temos hoje 2 jogos, o parte 1 e parte 2. Então, nós temos esses jogos. E a adaptação ficou perfeita, né? Assim, tem algumas coisas que diferem, mas eu acho que ela vai de maneira especial nos flashbacks. Eu acho que ela vai preencher muita coisa que o jogo não responde. Então, por não ter essa necessidade de se atentar à experiência do jogador, né? Nós não estamos no controle dos personagens. Então, por não ter essa necessidade, então acredito que nós vamos ver muita coisa do passado dos personagens que os jogos não mostram, né? Então, nós temos essa possibilidade aí de encontrar isso num futuro próximo, né? Então, a primeira questão aqui é que já é algo assim muito raro da gente ver, né? A gente que acompanha esses eventos basicamente toda semana, a gente dá uma passadinha nos indicadores, né? Nos índices aqui do Rotten Tomatoes ou também outros, né? Que a gente tem também para dar uma olhada. E essa aqui, ela, assim, para live action, ela bateu recorde, né? 99% para um live action é a primeira vez que acontece. A gente já teve alguns. Então, 99% da crítica e 96% da galera. É muita coisa. Então, a série The Last of Us bate recorde no Rotten Tomatoes para uma adaptação, né? Nós temos alguns animes que já conseguiram 100%, né? Animações também já alcançaram a marca de 100%, né? Então, ponto para The Last of Us. Primeira questão aqui. Dentro da HBO Max, que foi a plataforma que gerou a série e que para mim é a melhor de todas, né? Eu acho que a Apple TV ela está produzindo séries muito boas, num nível que pode vir a bater de frente aí com a HBO, mas não tem apelo popular, né? O pessoal não conhece as séries da Apple TV. A gente já falou de Ruptura aqui, tem outras séries muito boas também, mas é complicado, porque ninguém assiste essas séries, embora elas sejam muito boas, né? Então, a série, ela foi a segunda maior estreia da HBO em 12 anos, né? Ela ela ultrapassou The Boardwalk Empire, né? Que foi uma série que já encerrou há bastante tempo e
e ela superou, né? 4,7 milhões de pessoas assistiram à estreia, e ela está perdendo ainda para The House of Dragon, né? A Casa do Dragão, que é um spin-off de Game of Thrones, onde os dois protagonistas da série estavam, né? Tanto o Pascal como a Bella Ramsey fizeram assim a grande estreia deles, assim, né? Onde eles ganharam bastante destaque, embora já tivessem outros papéis anteriores. Eles ganharam uma notoriedade muito grande. Dali a carreira do Pascal ela explodiu, né? Então ele então vem dessa série Game of Thrones e assim aí não chegou nem perto de passar pela estreia ali da Casa do Dragão, né, que teve quase 10 milhões de espectadores simultâneos. Então, além de ser a segunda, mas é menos da metade dos espectadores ali, dos telespectadores da estreia da Casa do Dragão. Só para a gente poder fazer os parâmetros ali, né, de maneira tranquila. Pois é, então, a Apple TV tem esses problemas, ela não é algo que é popularizado, né, as pessoas não conhecem, mas tem muita coisa boa lá. Eu não consigo assistir tudo porque não dá, mas ela é muito bem produzida. Dá para ver que foi investido muito dinheiro na produção das séries, pelo tipo de lente que usam, pela fotografia, pelo roteiro e tal, pelos atores mesmo que são colocados nas séries, mas ela não tem um apelo, então assim acaba ficando prejudicado. Falando sobre o jogo, né? Então, por que deu tanto frisson? Talvez você não conheça os jogos, né? Não é obrigado a conhecer. Muita gente que nos acompanha aqui está se inteirando desse universo da cultura pop a partir aqui das lives, dos livros, dos textos, né? Lembrando que o jogo está lá no 40 Dias no Mundo dos Games. The Last of Us está no 40 Dias no Mundo dos Games. Já escrevemos sobre o jogo em 2020, já há 2 anos atrás, né? Então já colocamos a temática, o eixo central do roteiro do jogo dentro do nosso devocional do 40 Dias no Mundo dos Games. Para entender por que a série está fazendo tanto sucesso, a gente tem que passar pelos prêmios, né, que a franquia recebeu. Né? Então, nós temos mais de 200 prêmios, né, de melhor jogo do ano, né, para a parte 1, que foi lançado em 2014. O pessoal curtiu a gameplay ontem, né? A gente vai fazer mais. Eu me comprometo a gente zerar juntos aí a parte 1, pelo menos, né? Que eu acho que a primeira temporada da série vai contar a história do primeiro jogo, talvez aí a segunda do segundo jogo, né? Tem previsão aí de lançamento da terceira parte do jogo, então eu acho que vai meio que acompanhando aí a sequência, né? A parte 2, que foi lançada agora, em 2020, faz pouco tempo que foi lançada a segunda parte, o primeiro jogo é de 2014, né? Você tem um DLC também da primeira parte, a gente vai jogar o DLC também. A parte 2, que é o jogo mais recente da franquia, ganhou mais de 300 jogos do ano. Né? Então é algo assim surreal. Somados os dois, parte 1 e parte 2, a franquia, no caso, né, é a franquia que mais ganhou prêmios, né, de todos os tempos. O jogo, que estava com a parte 2, foi superado recentemente por The Elden Ring, né, que acabou superando em 2 prêmios de melhor jogo do ano agora, em 2022. Então, perdeu o posto de jogo mais premiado para Elden Ring, né, mas, enquanto franquia, continua sendo a franquia mais premiada aí da história dos games, certo? Então, só para entender um pouco do porquê que está todo mundo falando disso, dessa série, porque que desde que anunciaram que ia sair um live action, tá falando a respeito disso, né? Nós estivemos lá na CCXP com o elenco, estava lá, né?
A Meire e o Eric estavam na grade ali, acompanharam de pertinho os atores, e o Pedro Pascal esteve no painel de Mandaloriano e também The Last of Us, olha só, né? Você numa mesma CCXP participa de dois concorridíssimos painéis, né? Para ver como o cara está em alta, né? Então, para entender um pouco o porquê desse frisson todo. Quando estreou o episódio nesse último domingo, aí você teve todo mundo falando a respeito da série, mas ela tem uma razão de ser, né? O jogo é muito bem feito. A Naughty Dog, que é a produtora do jogo, ela tem como tradição, né? Elaborar boas histórias, conteúdos, histórias densas, que envolve o jogador não apenas na questão do jogo, mas com a história, né? Então, ela tem esse frisson, né? O Marcos está lembrando muito bem aqui que o jogo foi feito com o PS3, né? A gente está jogando no PS4, na gameplay, a versão remasterizada do jogo, né? Então a gente jogou ontem ali 2 horas, a gente vai continuar jogando até zerar aí o The Last of Us, vamos continuando sempre, a gente para com vocês, desliga para dar continuidade depois. Até caíram os servidores ali da rede de streaming, tamanho o número de acessos simultâneos que teve a franquia, né? No PC já tem remaster do remaster, né? Legal. Não, é que o jogo é muito bom, né? A gente tá jogando junto, dá pra ver isso. Tudo bem que daí o Joshua fica pedindo pra ter 200 comentários, depois ele pede pra usar a hashtag batata, e aí fica cantando. Então... Não é aquele jogo imersivo, né? Que a gente consegue prestar muita atenção, né, no que está acontecendo, mas enfim, dá para quebrar um galho, né? Bom, então aqui, né, os dois jogos, parte 1 e parte 2, é a franquia mais premiada de todos os tempos, tá? Então isso não é pouca coisa dentro do universo dos games, tá? Tá. Então, a primeira parte, só para dar uma introdução para vocês aqui, para a gente poder, assim, né, conversar um pouquinho sobre por que tamanho frisson a respeito de um live action de jogos de videogame. Então, fiz um pano de fundo rápido aqui sobre as premiações para você entender que o jogo ele é multipremiado e isso traz como consequência ter um carinho muito grande dos fãs, né? O pessoal gosta muito do jogo. Então, quando se anunciou que ia ter um live action, na verdade eu imaginava que seria só questão de tempo mesmo. Tem alguns jogos que as histórias são tão boas que elas merecem sair da mídia onde elas estão e partir para outras mídias, né? Então, essa é a primeira parte aqui, né? Se fôssemos uma questão de corte, esse seria o primeiro corte da nossa live aqui. O Rafa vai se preparando aí, já vai pensando, tá? Então, a galera voltou a jogar, né? A gente até teve muita visualização ontem na live por causa do jogo. O pessoal tá procurando gameplays de The Last of Us, né? Para poder entender aí a mecânica dinâmica, o que é o roteiro, a história, para tentar entender. E se a gente pensar bem, o primeiro jogo é de 2014, já vai completar uma década daqui a pouco, né? Ano que vem completa 10 anos de lançamento do primeiro jogo. Então, um jogo que já tem 10 anos e continua sendo muito jogado, sem ter o apelo multiplayer, né? Que é o que faz o jogo continuar, né? Uma geração, alguém para de jogar, mas entra um monte de gente nova para jogar e está sempre renovando os jogadores, né? Um Fortnite da vida, um Apex, um League of Legends e tal. Esse é um jogo de história, e você vê que 10 anos depois a história continua tão viva a ponto de se transformar em série, mostra que realmente é um produto diferenciado, né? Então, essa é a primeira parte. Vamos para a segunda, porque assim, sempre falamos para vocês aqui que uma história de sucesso, ela precisa ter um pezinho na realidade, para que a história seja crível e a gente seja envolvido pela possibilidade daquilo ser
aquilo ser algo, né, que possa mexer com a nossa ideia. Lembrando que o primeiro jogo foi lançado em 2014, muito antes da pandemia. O jogo fala de uma pandemia, na verdade, né? Até estava relendo ali o release que tem na parte de trás da caixinha do jogo, né? Nós compramos aqui, tá falando ali, olha, o mundo acabou com uma pandemia, né? Então, quando o logo foi lançado, ninguém tinha nem ideia de o que aconteceu com a pandemia do coronavírus. Então, você tem essa questão pertinente, eu acho que é por isso que a série começa com aquela cena da entrevista dos especialistas ali na televisão, no final da década de 60, né? Um falando sobre uma pandemia viral, o outro falando sobre uma pandemia fúngica, né, que vem de fungos. Então, eu acho que essa cena foi colocada ali justamente por causa do que a gente acabou de passar, né? A palavra pandemia nos leva a uma série de memórias ruins, né? Então a gente tem essa questão. Mas o foco principal, né? O Bruno está perguntando ali se tem semelhança com Resident Evil, né? Assim, as duas vão tratar de um mundo pós-apocalíptico, de certa forma, de criaturas, né? Seres humanos que se transformam em zumbis, né? Enquanto a questão principal, e a maioria, né, dos filmes e séries que tratam sobre a questão dos zumbis, o vetor é um vírus, né? Ou o Resident Evil lá, o T-Virus, né? Você tem um vírus qualquer ali que dá início àquela epidemia, aquela pandemia. No The Last of Us, o vetor é um fungo, né? Não é um vírus. Então, até é uma questão assim que os esporos que aparecem no jogo o tempo todo, eles não aparecem, não vão aparecer na série. Então, assim, quero ver até como eles vão lidar com essa questão, né? Inclusive tem alguma coisa no jogo, né? 2013 no jogo e 2003 na série, né? Porque de uma forma ou de outra o jogo avança 20 anos e a série também avança 20 anos do dia zero ali, do dia onde começa a pandemia. O jogo foi lançado em 2013? Não, ele foi premiado em 2014, né? É isso. Então nós temos essas questões, né, importantes aí para salientar só de diferença, né? A pandemia no jogo acontece em 2000, agora me perdi agora com as informações do Natan ali no chat. Mas enfim, a série começa a pandemia em 2003 e a história vai avançar para 2023, exatamente no ano que nós estamos aqui para retratar o nosso presente, né? Inclusive, se não me engano, a data de início da pandemia na série é a data do nosso casamento, 26 de setembro de 2003. Bem interessante isso, né? Uma coincidência aí. A data que nós nos casamos foi exatamente a data que começa a pandemia na série. Vamos lá então, deixa eu voltar aqui. Então, por que eu falei do pezinho na realidade, né? Porque o fungo utilizado na série, o Cordyceps, que é o que vai dar origem à propagação, né, dos esporos que vão contaminando a humanidade como um todo, ela existe na vida real, né? E é muito utilizado no Oriente, principalmente, né? Muito interessante isso, muito interessante mesmo. Foi muito curioso dar uma estudadinha nessa questão aqui, porque ele existe de fato e ele tem semelhanças com o que a gente vê na série, né? Então aqui eu achei na Amazon aqui, um cogumelo em pó, né, que é o Cordyceps,
Mas assim, ele é extremamente caro, esse fungo, né? Ele é bastante utilizado, aí tem cápsulas, o pessoal está vendendo bastante aí, né? Deixa eu só mostrar. Então, assim, existem muitas variantes do Cordyceps, que é o fungo que dá origem à pandemia ali, ao fim do mundo, na série e no jogo, né? Então, tem esse Cordyceps aqui, que é o militaris, que ele se propaga como outros fungos, né? Todo fungo precisa de umidade, de um lugar onde ele possa crescer e tudo mais. Então, esse que a gente está vendo aqui, né, do Cordyceps, é desse tipo, que já consegue ser produzido a nível comercial, né, em estufas e tudo mais, mas tem o Cordyceps sinensis. Esse é exatamente o modelo, né, que é utilizado no jogo, que cresce em animais, em insetos, né? Então, o Cordyceps sinensis, ele é o mais raro, porque ele cresce em larvas, né? Em formigas, em grilos e tudo mais. Então, é algo bem bizarro, na verdade. No link desse vídeo, se você dá uma olhadinha, tem um link de um vídeo muito famoso da BBC, onde mostra, né, como que esse fungo age. Ele literalmente transforma ali as formigas em zumbis, que começam a dominar a mente, né, o cérebro, fazem com que eles se afastem, vão para lugares úmidos e quentes, onde o fungo possa se propagar. E literalmente, eu vou mostrar algumas fotos aqui, acontece algo muito semelhante com o que a gente vai ver na série, né, com os infectados. Então, por enquanto, nós vimos na série, no primeiro episódio, apenas o primeiro estágio da contaminação, onde o fungo afeta o cérebro e transforma as pessoas em pessoas extremamente violentas. Na medida em que a infecção avança, o fungo vai se alojando no cérebro e vai transformando esse ex-humano em outras criaturas. Essa é a diferença para Resident Evil e outros filmes e séries sobre zumbi, né? Um Walking Dead da vida, onde uma vez infectado a pessoa zumbifica e ela permanece daquela forma. Aqui, quanto mais tempo ela passa sob efeito do fungo, mais ela vai se transformando numa criatura cada vez menos com menos traços de humanidade. Olha só que interessante isso, né? Então, ó, o Cordyceps sinensis é aquele que é tirado, né? Literalmente das larvas e tudo mais. Ele é extremamente raro por isso, porque não dá para reproduzir, até porque seria muito bizarro, né? Teria uma criação de formigas para serem parasitadas pelo fungo, né? Então, se bem que eu não duvido se não façam isso, né? Mas pelo menos onde eu fiz essa pesquisa rápida hoje para trazer para vocês, ela não tem muita as pessoas, as empresas que tiram, né? Elas fazem isso in natura, alguma coisa assim. Bom, então aqui está o resultado, né, da mutação desse parasitismo, né, que o fungo ele executa. Ele literalmente brota de dentro e vai se alimentando, né, dos insetos de dentro para fora, e quando ele sai, ele solta esporos para contaminar outros animais, né, e fazer a mesma coisa. Então isso é bizarro, né, se a gente for pensar bem, vemos animais transformando em zumbis, sendo devorados de dentro para fora, mas ele tem um papel importante dentro da natureza, nas florestas, né, que é onde esse fungo ele se manifesta, que é trazer equilíbrio populacional para os insetos, né, para não deixar que uma determinada espécie que de repente perca o seu predador natural, ela se reproduza sem controle, né? Então, e acabe desequilibrando ali o ecossistema. Então, ela tem uma função biológica importante, né? Não deixando de ser bizarra com isso, né? Aqui outra imagem, né, do fungo numa formiga. Você depois assista o vídeo. O Marcos está falando que tem um episódio do Planeta Terra na Netflix que fala sobre isso também.
Eu não assisti, eu vi só esse vídeo da BBC, que é bem famoso aí. O pessoal tá circulando bastante. É um vídeo antigo, mas que está circulando bastante, né? Aqui, ó, uma abelha, né? Uma vespa aí também, já com o fungo. E aqui uma questão interessante, né? Ó, o violão com o Emanuel, Deus abençoe você também, né? Muito boa noite, bem-vindo aí à nossa live, que bom que você está aqui com a gente. Então, aqui a gente tem mais um exemplo, assim, dá uma olhada lá, que daí lá, eu não vou passar o vídeo aqui para não dar problema para a gente, mas ali ele está em movimento, né? A formiga lá anda que nem um zumbi e tal, então é interessante você dar uma olhadinha lá no vídeo, que está na descrição do vídeo, já deixei ali para você poder entender, né, como é que funciona isso. O Rafa está compartilhando aqui com a gente a questão da entrevista. Ela é muito tensa, né? Ver o climão que acontece depois que o cara fala do fungo é bem interessante, né? Porque nos remete à pandemia. Então, assim, essa cena foi colocada ali só por causa da pandemia, senão ela não teria sido colocada. E aí o que acontece? Como a ideia de tirar esse fungo dos animais, né, é algo difícil de se fazer na natureza, e eu não sei, pelo menos não consegui avançar na pesquisa, não era objetivo aprofundar, né? É só trazer um panorama geral para vocês, mas para esse fungo se desenvolver tem que ser dessa forma, né? Não dá para reproduzir isso em cativeiro. Tem as outras espécies do Cordyceps que já mostrei ali no começo, né? O pessoal usa, inclusive, para fazer polivitamínicos, ali, suplemento alimentar e tudo mais. Mas aí eu estava dando uma olhadinha e encontrei aqui esse Cordyceps, que é na série, né? Que zumbifica os animais em pacotes ali, com larvas e tal, que custa bagatela, essa é moeda chinesa, né? 4.860. Aí eu fui atrás para entender o que era isso, né? Fiz a conversão para dólares, deu $700. Na cotação de hoje, $720. Mas vamos deixar os 700 só para a gente entender. O pacotinho tem 10 gramas, tá? Então, guarde esse número. 10 gramas de Cordyceps sinensis, que é o fungo zumbificante ali dos insetos, né? Dá uma olhada nisso aqui. Fiz uma conta rápida, né? Se 10 gramas desse fungo custa, em média, né, $720, peguei aqui assim, quanto está o grama do ouro, né? Então, 10 gramas de ouro na cotação de hoje, dia 18 de janeiro, nos dá bagatela de 3.166 reais. Né? Então, se eu quero comprar 10 gramas de ouro, hoje eu pagaria 3.166 reais. Se eu quiser comprar o Cordyceps sinensis ali em reais, né, pela cotação de 5,16, cotação de hoje do dólar, nós temos 3.613 reais. Ou seja, o Cordyceps, né, 1 grama de fungo zumbificante é mais caro que 1 grama de ouro na cotação de hoje. Cultura inútil, mas eu acho que vale a pena para a gente ver essa questão, né? Então, tem alguns links, deixei alguns links também a respeito do uso do fungo na alimentação. Veja que o devocional hoje está fitness, né? Estamos falando sobre suplemento alimentar, como melhorar a sua saúde, a sua atenção e tal, né? Então está mais caro do que ouro, né? O pessoal está contrabandeando algumas coisas, olha só, né? Você quer ganhar dinheiro, o fungo do apocalipse aí te ajuda a ganhar mais dinheiro que se estivesse vendendo ouro, né? Então, olha só, né? Então, eu fiz essa brincadeira aí de tentar dar uma olhada no preço, porque é muito caro. Claro, tem alguns que são diluídos em outras questões, né? Eu vi umas caixas de cápsulas, né, que tenha o fungo, mas ele eu acho que eu coloquei aqui,
sim, é 1,5 grama do fungo, e o resto são outros produtos, né? E mesmo assim é caro, né? Então, algo interessante. Pensando que isso está só lá no Oriente Extremo, nas florestas da China ou da Tailândia, sei lá, desses lugares aí distantes pela nossa realidade, olha só aí o site Notícias da Universidade Federal de Santa Catarina: fungos que transformam formigas em zumbis são encontradas no sul do Brasil. Olha aí. Então, não dá, né? Não dá. Não dá, não tá tão longe assim como a gente imagina, né? O fungo que transforma o Cordyceps já foi encontrado em Santa Catarina. Então, não é algo que está tão distante da nossa realidade. Capaz de sair o fungo da fé. Ai, ai. O pessoal, ninguém mais vai pedir pizza com champignon depois da série, né? Todo vai ter um cancelamento dos fungos aí. O Natan na live ontem fala que gosta das coisas, hein? Ele tem uns gostos meio peculiares. Eu quero só o fungo para liberar pelo mundo e acabar com o planeta do apocalipse zumbi de fungos. Credo? Meu Deus do céu. Olha só, o canal oficial do CR7 aqui, ó. Estamos muito honrados com a sua presença aqui na live também, né? Ai, ai. Muito caro mesmo. Cadê? Aqui. Muito caro mesmo. Pensando que é somente o quilo de zumbi, né? 10 gramas, né? Muita coisa. Muito pouca coisa, né? Olha só, o pessoal já criou aqui o fungo da fé, né? Transformar em morto para o pecado. Olha só. Isso já dá já dá reflexão para uma outra live, né? Muito bom. Então é isso, gente. Com relação a curiosidades aqui e tal, vamos começar com isso. Nem vou falar hoje da Fedra e dos vagalumes, né? Porque a gente vai ter tempo para falar sobre isso nos próximos vídeos, né? Então não podemos queimar todos os cartuchos numa primeira oportunidade. Mas vamos continuar falando sobre a série conforme os episódios forem saindo. Não sei como a gente vai fazer isso ainda, mas a gente vai tentar acompanhar todos os episódios, fazer análises episódio por episódio para a nossa jornada. Então, aqui, segundo tópico aqui da nossa conversa sobre The Last of Us, vamos para a última, que é os princípios que a gente pode aprender com o primeiro episódio de The Last of Us. A questão mais importante aqui para mim, assim, um dos principais atores aqui do primeiro episódio é o relógio, né? É o relógio dele, porque ele está sempre enquadrado, né? Se a gente pensa na questão da fotografia, né, você tem os terços ali e tal, né? Os terços áureos para tirar enquadramento e fotografia nas cenas. O relógio está sempre enquadrado no centro. Então, esse é um detalhe muito interessante para a gente pontuar o porquê que esse relógio é importante na série. Eu coloquei aqui: o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, o que é interessante? Antes do apocalipse, o relógio dele estava quebrado. A filha dele, né, dá de presente de aniversário para o Joel. Eu vou falar Joel aqui porque estamos no Brasil, né? Ele está com o relógio quebrado. No dia do aniversário dele, a filha, né, enquanto coisas estranhas vão acontecendo ao longo do dia, e isso é interessante, né? Por causa a maneira, né, como a direção trabalha com o perigo, né? Ele está sempre desfocado no fundo. Isso me lembra muito Chernobyl, que ele também foi o showrunner, também produziu a minissérie Chernobyl, que também está disponível na HBO. Nós já falamos aqui ano passado também nas lives, né? Foi uma das lives que nós falamos, a minissérie Chernobyl, excelente também. Tem sempre essa questão do perigo estar desfocado no fundo.
Então, enquanto ela está ali nem sabendo o que está acontecendo, o dia vai ficando estranho, né? Então, o relógio estava quebrado, ela leva para consertar, o relógio é consertado, o Joel chega muito tarde em casa, perde o próprio aniversário, né? E ela dá de presente para ele o relógio, numa cena idêntica à cena do jogo, né? Isso acontece também no jogo. Depois, com o apocalipse vai se desenvolvendo, né? Eles fogem, tentando fugir da cidade. É interessante porque não tem para onde fugir, né? Você tenta fugir de algo que não tem para onde fugir, né? O mundo inteiro está sendo impactado por aquilo. E no meio dos acidentes que acontecem, o relógio se quebra de novo. Então, isso é algo interessante para a gente pontuar, né? Eu acho que ele tem uma importância muito grande e o relógio é sempre mostrado. Assista de novo e preste atenção no relógio, onde o relógio aparece nas cenas. Ele ganha um protagonismo proposital na questão das filmagens. Ele está sempre no centro, né? Enquanto ele está carregando a filha que machucou a perna ali correndo, o relógio está em primeiro plano, em destaque. Então, esse relógio ele é importante para a história. Guardem isso aí que no jogo o relógio também é muito importante, tá? Então, como ele já apareceu com protagonismo no primeiro episódio, eu acredito que ele vai manter essa mesma perspectiva da importância do relógio, né? Então, assim, o perigo ele vai... nós como espectadores, estamos assistindo do outro lado da tela, nós sabemos o que está acontecendo, né? E são coisas sutis no primeiro momento, né? Quando a Sarah está lá na escola, tem um rapaz no fundo, meio desfocado também, que já está fazendo um movimento estranho com a mão, né? E a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa muito feia, só que ela não sabe, né? Aquela senhorinha, a bisa, a vizinha dela, sentar na cadeira de roda e começa a se contorcer ali, já me deu um calafrio, assim. Então, foi muito bom, né? Essa dinâmica ali de fazer um plano desfocado no fundo para mostrar um perigo que já está, mas ainda não é hora de atacar, né? Então, é bem legal isso, né? A maneira como foi filmado isso vai trazendo uma tensão crescente para o episódio que eu não esperava ver isso logo no primeiro, né? Então, um ponto para o pessoal que produziu a série. Mas voltando aqui para o relógio, né? O que a gente pode... É uma metáfora muito interessante para pontuar aqui a nossa discussão de hoje, né? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui a câmera, só para discutir isso com vocês, né? Antes do Apocalipse, ele já não vivia, por isso o relógio estava quebrado. Então, assim, o relógio estava quebrado, a vida dele estava quebrada antes do Apocalipse. A gente vê ali que ele é um pai solo, digamos assim, a gente não vê a mãe, tem algum porta-retrato que aparece de relance ali, mas a gente não teve informações com relação à mãe da Sarah, né? Ou seja, ele cria a filha sozinho, vive em função do trabalho, né? Tanto que perde o próprio aniversário naquele dia fatídico ali, o dia zero, né? Onde começa tudo. Ele não participa do próprio aniversário, esquece do bolo que ele tinha prometido. Então, se vê ali no café da manhã, na cena do café da manhã, uma certa inversão de papéis. Quem cuida, né, do pai é a filha, né, de que ele devia tomar suco e tudo mais, tomar a vitamina C dele e tal. Então a vida dele já estava estragada por coisas que aconteceram no passado, em grande medida talvez a separação, né, da esposa, alguma coisa assim, ou e alguma outra coisa que tenha acontecido, a vida dele já estava parada ali como um relógio. A Sarah conserta, tentando consertar o próprio pai, né, tentando fazer com que ele participasse da vida dela, né, alguém muito ausente que vivia em função do trabalho e não aproveitava o tempo que tinha com a filha, né? Então, como a gente sempre diz, oportunidades têm prazo de validade, né? Então, quando ele resolve mudar, acontece o apocalipse do fim do mundo, né?
naquele mesmo dia em que o relógio foi consertado, e ele tem uma perspectiva de tentar mudar aquele relacionamento dele com a filha, acontece o fim do mundo, né? E aí, né, a gente sabe, né, no episódio quanto no jogo, né, que a filha dele vai ser morta por acaso, né? Um soldado ali inexperiente, ninguém sabia o que estava acontecendo. Superiores mandam ele atirar nos dois, no pai e na filha. Os tiros pegam na filha e ele sobrevive. E dali já muta, né, para 2023, 20 anos no futuro, onde o relógio dele está quebrado. Ou seja, se passaram 20 anos e o tempo para ele continua parado. Ele não tem um propósito, né? Ele apenas está sobrevivendo dia após dia, um dia depois do outro. Então, é uma metáfora muito interessante, né? Ele vira um contrabandista, começa a contrabandear coisas para fora das zonas de quarentena, né? A gente vai falar mais sobre a Fedra e os vagalumes em vídeos posteriores. Hoje eu não quero me atentar, porque dá uma discussão política interessante também. Mas ele é alguém que está só sobrevivendo, né? A vida dele ficou lá naquele dia em que a filha dele morreu. E ele não encontrou mais um propósito para viver. Por isso a metáfora do relógio. O relógio continua quebrado e ele continua usando um relógio que não funciona. Por quê? Porque o relógio é a única lembrança que ele tem de um dia, né, na vida onde as coisas estavam começando a funcionar. Então, tanto que no mesmo episódio, quando ele encontra a Ellie, ele fala: teu relógio está quebrado, né? E essa fala você tem que guardar mais para frente, porque provavelmente ela vai fazer sentido em episódios posteriores, essa questão do relógio, né? Mas ela tem a ver com a ausência de um propósito. Ele passou a viver para ele mesmo esses 20 anos, sobrevivendo e tentando lucrar, né, fazendo dele e não me importando com mais ninguém, né? Essa é a perspectiva desse homem machucado pela vida, né, que perdeu tudo, assim como todo mundo que sobreviveu a essa catástrofe. Mas o bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo. Então, o relógio é uma excelente metáfora com relação a essa questão do tempo, né? Como que você tem gasto o seu tempo? Como que você tem... A sua vida está valendo a pena? A sua vida faz sentido? Você sente que a sua vida está caminhando em função de algo maior? Ou você está apenas sobrevivendo, né? E o tempo está parado, às vezes está passando meses e anos e tudo continua exatamente igual, você não consegue enxergar mudança na sua vida. Essa é uma metáfora interessante. Se você puder, assista de novo o episódio, prestando atenção no relógio, você vai ver que eu acho que ele acaba tendo uma importância muito maior, né, do que a gente pode imaginar como um simples acessório. É uma metáfora a respeito da vida de um homem que vivia em função do trabalho e que, com o fim do mundo, passa a viver apenas para tentar sobreviver e resolver os seus próprios problemas, né? Então, separei alguns versículos bíblicos com relação a isso, né? Lucas 17:33 traz para nós o seguinte: quem tentar conservar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Ou seja, durante os anos que o Joel, né, ele viveu apenas em função dele mesmo, o relógio ficou parado, né? Apenas enquanto ele tentou conservar a própria vida, ele perdeu essa vida. Agora, a entrada da Ellie, né, nessa equação, né, onde a série introduz, né, essa personagem na série, e ele vai ser o responsável por levar ela através, né, das regiões inóspitas desses Estados Unidos aí, pós-apocalíptico. Ele vai começar a viver em função de outra pessoa mais uma vez. E ele vai encontrar um propósito para a vida dele na medida em que os laços entre ele e a Ellie vão se fortalecendo. Então, esse versículo ele casa muito bem com a vida, né, do Joel aqui.
Quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Enquanto nós somos egoístas, pensando apenas em nós mesmos, nós estamos gastando a nossa vida. E quando nós vivemos em função de um propósito maior, em função de uma outra pessoa, né? No caso, Cristo, nós encontramos a vida, e esse tempo precioso, ele não é mais gasto, mas ele é investido em prol de um legado que dura toda a eternidade. Então, esse para mim é a maior lição do primeiro episódio, né? Que me chamou muito a atenção o relógio aparecendo toda hora em destaque ali na fotografia da série, nos enquadramentos e tudo mais, tá? O segundo texto, Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Uma questão interessante aqui é que nessa série, e em todas as outras que falam sobre zumbi, o problema nunca é o zumbi, né? O problema, o grande vilão nunca é o zumbi, né? No Devocional Pop a gente falou sobre o Walking Dead, essa ideia, assim, um zumbi só não é muita ameaça, né? A ameaça vem da coletividade. Por isso que a Madrugada dos Mortos, quando o Romero fez o primeiro grande estouro assim sobre a questão dos zumbis, era uma discussão, na verdade, sobre capitalismo e socialismo, né? Mas isso fica para um outro dia, a gente discutir isso aqui, que é uma outra discussão muito interessante para a gente fazer. Aqui, o problema não é o próprio zumbi, o problema são os humanos, né? E quando colocados à prova, geralmente nesses filmes, o que a gente vê é a brutalidade dos homens, né? Desses humanos remanescentes aflorando de uma maneira brutal. Então, o problema não são os zumbis, né? O vetor, o problema são os humanos. Tanto que quando eles saem, ele tem uma frase que a Tess fala, né? Você sabe que tem lá fora, né? Você tem humanos que são escravistas, são assassinos, isso não são... Meu Deus, né? Olha o nível. E o jogo, ele é muito brutal nesse sentido. Estava jogando ontem até, ele é muito brutal, assim, né? É muito seco, assim, é muito violento, assim, porque a humanidade se transformou nisso com 20 anos dessa praga, né, que assolou toda a humanidade. Então, assim, até eu estava conversando com a Meire, a gente estava conversando essa semana, falando, a gente pensava que a pandemia do Covid ia trazer o melhor do ser humano, né? Nossa, nós vamos ajudar uns aos outros e vamos ser uma grande família e tal. E na prática, a gente tem visto o oposto. Pessoas extremamente agressivas, pessoas extremamente mal educadas, extremamente, assim, sabe, não exercendo a sua humanidade. E isso é algo que, assim, os jogos e os filmes e as séries já mostravam pra gente isso, né? Que quando vem algo muito grave, uma pancada muito dura, a tendência que nós temos é reagir da mesma forma, né? E a palavra de Deus nos leva ao sentido contrário. Nós devemos buscar sermos amáveis, ajudarmos, né? Em vez de endurecermos o nosso coração e reagirmos apenas com hostilidade para outras pessoas. As redes sociais se transformaram num campo de batalha, né? Algumas redes são tóxicas, literalmente, não dá para... Qualquer coisa que você coloque, alguém vai vir ali para comentar alguma coisa maltratando você. A gente sofre um pouco disso no Parábolas, né? Qualquer coisa que a gente posta aqui, tem gente que gosta e a gente não gosta, né? E as pessoas fazem questão de mostrar que não gostam e de expor seus pontos de vista, tudo bem com isso, né? Mas as pessoas, elas muitas vezes, elas não são educadas, elas não pensam no outro, né? Não pensam na pessoa que elas não mostravam para a gente, elas não pensam em que alguma coisa que elas falarem podem nos afetar, podem nos machucar,
né? As pessoas não estão muito preocupadas com isso hoje em dia, né? Vide as diversas campanhas de cancelamento que acontecem todos os dias na rede social. Então, eu pensava, né, na minha inocência, que a pandemia traria o melhor da humanidade, e eu vi que não. Claro que existem exceções, mas infelizmente as exceções elas confirmam a regra, né? Você tem algumas pessoas fazendo bem e muita gente brigando, se matando em redes sociais, a gente tem essa questão aí, né? Parece que a gente vai ficando mais rude quando as coisas vão ficando piores. Então, espero que a gente saia disso, né? Em breve a gente possa voltar ao normal, mas eu vejo que as redes sociais parecem uma terra de ninguém, assim, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para não ser afetado também por esse vírus que deixa as pessoas agressivas aí nas redes sociais. Ah, é uma boa questão, o Marcos colocou ali, né? Será que os filmes mostravam ou será que doutrinavam a gente para quando acontecesse conosco fizéssemos a mesma coisa? Né? Bom, esse é o primeiro ponto. Espero que vocês tenham gostado da questão. O segundo ponto é o lema dos vagalumes. A gente vê várias vezes, e é falado várias vezes durante o episódio, o lema dos vagalumes, né, que quando você estiver perdido na escuridão, olhe para a luz. Né? No jogo, a frase continua com creia nos vagalumes. Né? Aqui ela para só quando você estiver perdido na escuridão, olhe, procure, né, pela luz. Então, quem você procura quando você está perdido? Né? Essa eu acho que é uma discussão interessante. Né? Os vagalumes, eles são uma força paramilitar, né? Não vou falar muito sobre isso, mas ela é basicamente aqueles que não concordam com a maneira como a Fedra, que seria o que sobrou de uma estrutura, né, governamental nos Estados Unidos, e então essas duas forças elas estão lutando uma contra a outra por ideais, né? Uma é extremamente autoritária e rígida, sair da zona de quarentena você é condenado à morte. Ah, para os vagalumes, você não pode viver dentro desse sistema tão autoritário. Teria que, uh, teria que você teria que ter liberdade, né? Então você tem uma tentativa de duas forças ali governarem o que sobrou dessa humanidade. Então, nessa força paramilitar, e o que é interessante no jogo é que existem pessoas boas e más em ambos os grupos. Então não é aquela questão que a gente sempre fala, né? 100% bom aqui, 100% mal aqui. 100% vilão, 100% herói. Não. Aqui você tem gente boa e gente ruim nos dois grupos. Né? O Tommy, o irmão do Joel, inclusive, ele fez parte por muito tempo dos vagalumes, mas depois acaba se desligando, né, da força e desaparece. Inclusive, o argumento para a saída da zona de quarentena do Joel e da Tess é procurar pelo irmão dele, né, que está desaparecido há mais de 3 semanas. O Marcos coloca uma referência, né? Referência clara de Senhor dos Anéis, né? Ao quinto dia, olhem para o leste. É verdade, não tinha pensado nisso. O Samuel que coloca, acho que todos os vídeos são muito bons. Até hoje não achei nada contra seus vídeos. Obrigado, Samuel, isso é muito bom. A gente se esforça em fazer bons roteiros aqui, né? Mas às vezes a gente acerta, às vezes nem sempre a gente acerta também. Mas a ideia é trazer conteúdo que possa ajudar vocês. Então, assim, a questão da luz ela é bem interessante também, né? Porque assim, o teu texto bíblico, a referência aqui vai ajudar a gente, né? Então, ali fala, quando se sentir perdido na escuridão, procure pela luz, né? Então, Mateus 18:11, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então, a humanidade se perdeu e Jesus veio para salvar essa humanidade perdida. Então, esse é o primeiro ponto. Para quem você procura quando se sente perdido? Nós temos que procurar aquele que é a luz, né, que extermina toda escuridão, que é Cristo. Então, para quem nós corremos
quando estamos perdidos e vivendo momentos desafiadores na nossa vida? Devemos buscar Jesus, mas muitas vezes procuramos outras coisas, outras pessoas, outros lugares, e a gente acaba se perdendo mais ainda. Tá? E o segundo texto, João 3,20, vai nos dizer o seguinte: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, a primeira função da luz aqui é iluminar a escuridão. Né? Lembre das lives sobre o Cavaleiro das Trevas, que a gente falou do Batman e tudo mais. Sempre tem essa questão de estarmos nos lugares sombrios da Terra para que esses lugares sejam iluminados pela luz de Cristo. Esse é um ponto. Agora, a luz também tem o efeito contrário, né, de iluminar os nossos quartos escuros das nossas almas. Então, na medida em que nós iluminamos o mundo em trevas, nós iluminamos as nossas próprias trevas. E nessa medida, né, quando estamos iluminando as nossas trevas, aquilo que nós não gostamos acaba se colocando, seja manifesto. Essas obras que nós não gostamos, elas são manifestas pela luz de Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Quando eu quero ser luz no mundo, né, a palavra de Deus diz: olha, vocês são luz no mundo. E não adianta iluminar um quarto aceso. Eu preciso iluminar um lugar escuro. Quando eu vou para esse lugar sombrio, eu preciso ter ciência de que os meus pecados, eles também serão expostos pela mesma luz que eu desejo que cheguem até aqueles que estão perdidos. Né? Essa é a minha função enquanto cristão na Terra, levar a luz de Cristo até aqueles que estão perdidos, não me esquecendo que as minhas fraquezas serão expostas também. Então, quando eu quero fazer isso, eu preciso primeiro fazer um autoexame e já abrir mão de tudo aquilo que me afasta desse Deus, porque será exposto pela luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, muitas vezes que eu não quero me envolver com as coisas do reino, pode ser porque eu não quero que as minhas obras sejam manifestas pela luz de Cristo. Ok? O que acharam disso? A Larissa está com vontade de comer doce. Então, achei muito interessante essa via de mão dupla da luz. Né? Ao mesmo tempo que ilumina a escuridão externa, ilumina a minha escuridão interna. E muitas vezes eu não vou gostar do que eu vou ver. Né? Então, por isso eu preciso sempre me colocar na presença de Deus para que não tenha não tenha problema ao ser revelado aquilo que está dentro de mim, entende? Então, por isso é importante a gente andar em arrependimento genuíno, pedir perdão para aqueles que a gente tem ofendido e manter sempre o nosso copo vazio, né? Quando as pessoas falam que alguma coisa é a gota d'água, é porque muita coisa já encheu aquele copo. Esvazie sempre o copo para que você não chegue em uma pequena coisa, ela entorne todo o caldo e faça com que você desista do seu propósito, da sua jornada. Terceiro ponto, a fuga de Mercy. É uma cena bastante rápida, mas que é diferente do jogo, então eu acho que tem uma função, porque foi feito diferente, que é a questão da cachorra da vizinha, né? Que chama Mercy, misericórdia, né? O nome eu não sei se é um cachorro, se é uma cachorra, né? Mas é misericórdia. Então, assim, a misericórdia foge. Quando começa o ataque zumbi ali, a misericórdia foge, vai embora. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Então, assim, sem misericórdia, será que nós ainda somos humanos? Né? Você lembra aquela cena ali quando está a senhorinha macabra lá, saindo os fungos da boca dela, começa a comer todo mundo lá, a Mercy sai correndo e vai embora. Né? Então, e isso não acontece no jogo, então achei que foi feito de propósito, né? A cadela, o cachorro, eu não sei agora, esqueci, não lembro se ela é fêmea ou se é macho, mas o cão ali, né, a Mercy,
vai embora. E aí eu entendi isso como uma analogia à questão de a misericórdia da humanidade foi embora também. Tudo que a gente vai ver a partir daquele ponto é uma humanidade sem mercy. No mercy. Fazendo merchan aqui para a HQ do Marcos, né? Sem misericórdia, será que nós ainda somos humanos? Né? Então, essa é a questão que a gente vai ver depois, é exatamente a falta dessa esperança. Né? A primeira cena que a gente vê é de uma criança ali infectada, uma criança chegando no acampamento, ela está infectada, e na cena seguinte ela está morta, né? E vai ser queimada ali e tal. Então, é algo interessante, né? Algo interessante para a gente pensar. E olha só o que eu achei, não é por acaso o nome também do cão. Dá uma olhadinha nisso aqui. Há o cachorro da série, que vai, o Mercy, que vai fugir, e do outro lado tem os Mercy Dogs. Na Primeira Guerra Mundial, você tinha uma raça especial, que olha, a semelhança é muito grande até com o cachorro que apareceu no episódio. Isso aqui você não vai ver em muitos lugares, e acho que é só aqui no Parábolas. Na Primeira Guerra Mundial, você tinha os chamados Mercy Dogs, os cachorros da misericórdia, né, que eles eram treinados para ajudarem os soldados feridos no campo de batalha. Então, eles tinham bolsas com remédios, né, alguns até carregavam máscaras de gás, do gás, né, porque tinham gases horríveis na Primeira Guerra Mundial. Foi uma guerra terrível. A gente só fala da Segunda Guerra Mundial, mas a primeira foi tenebrosa em termos de número de mortes, experimentos com gases tóxicos, químicos, coisas horríveis foram testadas na Primeira Guerra Mundial. E você tinha esses Mercy Dogs, os cachorros da misericórdia, que eles carregavam esses remédios com eles para ajudar os soldados feridos no campo de batalha. E alguns soldados que não tinham como sobreviver, mas que morreriam, o cachorro ficava ao lado do soldado leal até que ele morresse. Então, ali dava um alívio ou aquela sensação de desespero, né, de solidão para esses soldados. Esse cachorro ficava do lado do soldado até a morte dele, né, dando um pouco de alívio naqueles momentos finais, né? Então, olha que interessante, o nome do cachorro, ele é parecido com o cachorro utilizado, né, a raça que era utilizada. Então, eu acho que não foi por acaso essa analogia aí do o uso do nome do cão como Mercy, né? E a parte 2 do jogo, ela vai ter uma relação mais próxima com os animais, com cachorros, né? Então é interessante isso, tá? Então, só para pontuar, a fuga da misericórdia, sem misericórdia, ainda somos seres humanos. Eu acho que a misericórdia é uma das coisas que nos fazem sermos humanos, né? Então, eu acho que essa reflexão é uma reflexão interessante, né? Como terceiro ponto para a gente. Mateus 5, 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Né? Então, olha, vale a pena exercer misericórdia para com o próximo, porque nós receberemos misericórdia também. Né? E um clássico de Oséias, capítulo 6, versículo 6, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Ok? Então, nós temos aí esses dois textos para mostrar quanto a misericórdia é importante na nossa realidade. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E é uma questão que todo mundo fala, mas é difícil de definir misericórdia de maneira clara, né? Ano passado, um filme Netflix sobre a Primeira Guerra, tenso, desumano. Não, as guerras de trincheira foi algo terrível, né? Battlefield 1. Ele estava jogando Valiant Hearts, né? Um joguinho indie ali para o PS4, bem interessante, né? Aí, ó.
plot de No Mercy, né? Então, o pessoal curtiu aí, ó, mesmo no lugar iluminado, ainda precisa ter luz em lugares específicos para que a escuridão não continue a existir nesse mundo. É isso, legal, gente, muito bom. Não sei, né? Não sei se vive tanto o cachorro, já não era muito pequeno, 20 anos depois, não sei. Talvez em algum flashback a gente possa ver, né? O último ponto, aí assim, esse é o ponto que a gente trata lá no nosso devocional no 40 Dias do Mundo dos Games, que é o sangue da Ellie. Existem várias teorias com relação à imunidade da Ellie, por que ela é imune ao fungo, né? Existem várias teorias, porque o jogo não fala isso de maneira clara. Existem algumas pistas, né, em colecionáveis, cartas e documentos que você vai colecionando ao longo do jogo, mas você não tem um ponto pacífico com relação a isso. Existem várias teorias que a gente ainda não sabe, talvez venha a saber pela série. A série pode desenvolver melhor isso, né? Contar melhor a história da mãe da Ellie, como que a Ellie foi concebida e tudo mais, para ajudar, né? Então, a gente, pelo sangue de Cristo, somos salvos. Então, a questão do sangue, que a gente usou no devocional lá do 40 Dias do Mundo dos Games, é que, da mesma forma como o sangue da Ellie traz esperança para a humanidade perdida, né, que não tem esperança nenhuma de que algo bom possa acontecer, isso fica claro na cena daquele menino que aparece, né, que me lembrou muito a lista de Schindler, a menininha de vermelho que aparece no filme da lista de Schindler, alguns anos atrás, né? Há muitos anos atrás, aquele menino representaria a esperança. Crianças representam esperança. Né? Na medida que se você só tem adultos no mundo, esse mundo morre com a morte desses adultos. Esse mundo não vai ser renovado. Então a gente vê aquela criança chegando na zona de quarentena pensando, uau, que legal, né? Essa criança foi salva. Só para descobrir em poucos minutos que ela tinha sido infectada e que por isso recebeu uma injeção letal e morreu. Então, ou seja, é um mundo sem esperança. O sangue da Ellie traz a esperança para esse mundo na medida em que a primeira pessoa que aparece que é imune ao fungo. Né? Então, a partir dali, pode-se talvez sonhar com um antídoto, né? Ou com uma vacina, ou com alguma coisa que possa fazer essa pandemia regredir. Mais uma vez, né? A pandemia é algo muito próximo à nossa realidade e a gente que a gente realiza, né? Então, é algo interessante com relação a isso. Né? O sangue dela tem essa. E aí toda a jornada é para levá-la a algum lugar onde as pessoas possam colher esse sangue, pesquisar esse sangue para tentar trazer algum tipo de cura para o que restou, né, dessa humanidade, para quem sabe trazer uma esperança futura para esse povo, né? Então, a referência bíblica aqui, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 13. E por fim, 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19 diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos na sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. A partir do sangue precioso de Cristo derramado na cruz, a esperança retorna para uma humanidade sem esperança, uma humanidade caída, uma humanidade perdida, que é muito semelhante à jornada da Ellie, né? Embora seja uma adolescente irritante, extremamente mal educada e tudo mais, dentro daquele padrão no mercy de convivência, de sociedade, ela carrega dentro de si algo que pode trazer esperança para toda essa humanidade, né? Então, isso que eu queria trazer para vocês com relação a reflexões, né? O Bruno está comentando aqui que a história do Last of Us me remeteu até O Último Homem, filme do soldado socorrista Desmond Doss. Realmente, bem interessante, né?
Sabia que eu me lembrei do Atreus quando estava vendo, jogando ontem, fazendo a gameplay, eu me lembrei do Atreus, né? Junto no God of War ali e tal. Do primeiro jogo, né? O 2 o Ragnarok eu não joguei ainda, não sei como é que é, né? Mas, enfim. Ai, ai. Essa do Loki foi um plot twist tanto, né? Mas enfim, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês com relação à série, ao primeiro episódio da série, pelo menos, né? Que a gente vai ver muito agora, já dá para perceber no último segundo do primeiro episódio, aparece um instalador que vai conhecer um outro estágio da infecção no próximo episódio, né? Então a gente vai conhecendo um pouco mais esse universo que eu acho que o pessoal vai gostar. Lembrando sempre, né? É uma série para 16 anos. Até então ela é violenta, né? Em função do que ela retrata, o sangue, né, tiros e tudo mais, e um palavreado muito forte, mostrando também que essa sociedade não tem essa educação toda porque perdeu, né, toda a base que traz cultura, educação e tudo mais, uma sociedade extremamente rude, né, agressiva e violenta. Então, assim, isso vai ser retratado na linguagem dos personagens e tudo mais, ok? Espero que vocês tenham gostado aí dessa reflexão.